Queridos, nessa noite nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de 1 Samuel. Nós estamos estudando na leitura bíblica diária esse livro de 1 Samuel. E durante as quartas-feiras o pastor Gideão Júnior ele vem também trazendo estudos dentro do livro de 1 Samuel. E nessa noite não será diferente, nós vamos falar com os irmãos dentro do capítulo de número 2 do livro de Samuel. Abra, por gentileza, o capítulo 2 do livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 2. Primeiro Samuel, capítulo de número 2. 1 Samuel. É 1 Samuel, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 11. Só o versículo 11 e o versículo 12 a princípio, mas eu gostaria que você deixasse sua Bíblia aberta aí no capítulo 2. Queridos, o livro de Samuel, ele encerra o período dos juízes e dá início a uma nova fase do povo de Israel, que é a fase dos reis de Israel. Nós vamos estudar aqui no livro de 1 Samuel já o começo do reinado dos reis de Israel. O primeiro rei Saul, o segundo rei Davi, e assim por diante, Salomão, e assim sucessivamente. Encerrando a fase dos juízes, que foi um momento muito conturbado que Israel viveu. E o momento em que nós estamos estudando aqui de 1 Samuel, esse início ali, o momento em que Ana, Elcana, eles vêm para Siló, para adoração, e Ana faz a sua súplica, faz o seu clamor, pedindo a Deus que lhe concedesse um filho, pois ela vivia o seu opróbrio por não poder dar à luz a filhos. E o Senhor ouve a voz de Ana, ouve a sua oração, e Deus concede um filho a Ana. Deus lhe concede Samuel. E Ana, então, vai trazer esse menino e oferecer ao Senhor conforme o voto que ela tinha proposto no seu coração. Que ela disse: Senhor, se o Senhor me conceder um filho varão, eu vou dedicá-lo a Ti. Eu vou consagrá-lo a Ti. Ele vai ser nazireu, vai ser consagrado ao Senhor. E o momento aqui é muito crítico, o momento que Israel está vivendo aqui é um momento difícil. A gente já viu aqui com o pastor Gideão Júnior, na quarta-feira, que esse momento era conturbado, era um momento de afastamento de Deus. A nação de Israel estava longe de Deus. Estava vivendo aquele período de gangorra espiritual, e quando Deus tinha que levantar um juiz para que o povo pudesse retomar a fé, voltar-se para Deus, e quando esse juiz morria, o povo voltava para o pecado, se misturava com a idolatria, e vivia essa gangorra espiritual. E agora Deus levanta Samuel como o último desses juízes. Mas quando Samuel nasce, esse momento em que Samuel nasce, é um momento conturbado, é um momento que, espiritualmente, Israel está vivendo uma situação difícil. Há um momento de apostasia e há um momento também de distanciamento da fé, um momento de frieza. Deus não falava mais. O sacerdote era Eli, e a casa de Eli estava totalmente desorganizada, totalmente desarrumada, seus filhos totalmente perdidos. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar. Sobre a diferença entre os filhos de Eli, que estavam exercendo o sacerdócio naquela época, e Samuel. Porque o capítulo 2, irmãos, o escritor do livro de Samuel, ele faz questão de colocar essa diferença entre Samuel e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias. Veja o capítulo 2, versículo 11. Capítulo 2, versículo 11, diz assim: Então Elcana retornou para sua casa em Ramá. O menino, Samuel, porém, ficou e começou a servir o Senhor sob a mentoria do sacerdote Eli. Outra tradução diz que Samuel servia ao Senhor perante Eli. O versículo 12 diz assim: Entretanto, os filhos de Eli eram ímpios e não se importavam com o Senhor. Veja que aqui ele já começa
colocar a diferença entre Samuel e os filhos de Eli. Naquele momento conturbado, os filhos de Eli, eles estavam exercendo a função sacerdotal. Eles eram sacerdotes. Se você ler lá no capítulo 1 do livro de Samuel, ali vai estar escrito que, nessa época, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. Eli já era um homem velho, ele era o sumo sacerdote, mas já era um homem velho, estava quase cego, já não enxergava direito, e é bem provável que Eli tenha deixado os seus filhos a cargo dos serviços do tabernáculo, e ele ficava ali supervisionando na medida que ele podia fazer isso, mas os seus filhos estavam à frente, estavam realizando ali o trabalho sacerdotal. Ao mesmo tempo que Samuel crescia e servia ao Senhor, ali juntamente com Eli, em Siló, dedicando sua vida ao serviço do Senhor, os filhos de Eli estavam ali dificultando a adoração. Estavam indo no caminho totalmente inverso do que Samuel seguia. Samuel apontava para o Senhor e queria seguir ao Senhor. Os filhos de Eli, pelo contrário, cada vez vivendo uma vida mais distante de Deus, mais afastada de Deus. E é isso que nós vamos ver nessa noite aqui com os irmãos. Os filhos de Eli, eles eram sacerdotes. Mas o fato de serem sacerdotes não significa que eles eram de fato servos de Deus, tementes a Deus, obedientes à palavra do Senhor. Eles eram filhos, a Bíblia chega a dizer desses dois homens que eles eram filhos de Belial. Filhos de Belial. A Bíblia se refere a eles em algumas traduções. Aqui na minha Bíblia diz que eles eram homens ímpios, no versículo 12. Entretanto, os filhos de Eli eram ímpios e não se importavam com o Senhor. Outras traduções diz, eram filhos de Belial e não conheciam ao Senhor. Conhecer aqui é exatamente nesse sentido, de não se importar, não se preocupar com o que Deus pensaria a respeito do que eles estavam fazendo ou da forma como eles estavam vivendo. Eles eram sacerdotes, estavam ali a serviço de Deus, mas estavam fazendo as coisas ao seu modo, do seu jeito, e não estavam preocupados com o que Deus acharia do que eles estavam fazendo. Eles não tinham a menor preocupação com o que Deus pensaria, com o que Deus acharia. Eles não estavam nem aí para Deus. Essa é a realidade. Filhos de Belial, essa expressão, os judeus usavam para identificar as pessoas que viviam longe do Senhor, pessoas que eram desprezíveis, pessoas que praticavam abertamente o mal e pecavam deliberadamente contra o Senhor. Alguém que vivia uma vida de pecado, longe de Deus, totalmente envolvido com a idolatria, com os falsos deuses, com a prostituição, com a imoralidade. Os judeus normalmente identificavam essas pessoas e diziam, são filhos de Belial. A palavra Belial significa pessoa inútil, sem valor, pessoa que é vil, é desprezível. Paulo relaciona esse termo a Satanás. Quando você lê lá em 2 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 15, quando Paulo vem dizendo que comunhão há entre a luz e as trevas, que comunhão há entre os filhos de Deus e os filhos do diabo, ele faz uma referência dizendo que comunhão há entre Cristo e Belial. Essa referência de Paulo a Belial, ele está se dizendo, que comunhão pode haver entre Cristo e o diabo, entre Cristo e Satanás? Então, quando se usava essa expressão, que estava querendo identificar alguém que estava com a vida totalmente entregue nas mãos do diabo. Não fazia a vontade de Deus. Pessoa com o coração totalmente voltado para as coisas malignas. E assim os filhos de Eli foram identificados aqui. Apesar de serem sacerdotes e terem a responsabilidade de estar no templo e cuidando das coisas de Deus, estes homens viviam uma vida totalmente longe do Senhor. Eram pessoas vis, pessoas desprezíveis, que não se importavam com o Senhor. Não se preocupavam com o que Deus poderia pensar deles. Pecavam deliberadamente. Sabiam que estava pecando, mas não estavam nem por aí. Sabiam que estava fazendo a coisa que desagradava a Deus, mas não se importavam com isso. O que Deus pensaria do que eles estavam fazendo, para eles não importava. Viviam uma vida temerária, ou seja, assumiu o risco de brincar com Deus. Assumiu o risco de brincar com coisas santas. Assumiu o risco de estar brincando com coisas que eram consagradas ao Senhor. E por que eles eram identificados dessa forma? Quando você lê aí no versículo 13, ele vem explicando por que eles eram ímpios e por que eles eram considerados assim.
pessoas desprezíveis. Versículo 13 diz assim, vou voltar no 12. Entretanto, os filhos de Eli eram ímpios e não se importavam com o Senhor. Versículo 13. Tampouco cumpriam corretamente os tradicionais deveres de sacerdote para com o povo. Eles não cumpriam os seus deveres de sacerdote para com o povo. Como assim? Olha o que diz o texto. Sempre que alguma pessoa oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes, e enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, no caldeirão, no tacho, ou em qualquer outra vasilha que estivesse ali sendo utilizada para cozinhar a carne, e pegava para si tudo que vinha, preso no garfo. E desse modo agiam com todos os filhos de Israel que iam cultuar em Siló. Olha só, as pessoas iam levar seu sacrifício, o sacrifício era para ser oferecido para Deus, o sacrifício era para ser oferecido para o Senhor. E quando a carne estava sendo preparada para o sacrifício, para ser oferecida, aqueles homens, os filhos de Eli, eles vinham e tomavam a carne. Eles eram glutões, eles queriam comer. E não estavam nem por aí se a carne era ou não do sacrifício. E eles vinham com um garfo de 3 dentes, enfiavam na panela, e o que eles pegassem, eles levavam. A quantidade que o garfo pegava, eles levavam. E não estavam nem por aí. Se eles estavam levando o que eles podiam ou o que eles não podiam levar. E ainda diz mais aqui, o versículo 14. E enquanto a carne estava cozinhando, eles enfiavam... Não, esse aqui a gente já leu? Já, o 15. E também, antes de ser queimada a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e ordenava ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dá-me um pedaço de carne para o sacerdote assar, porquanto ele não aceitará de ti carne cozida, somente a que ainda estiver crua. E se o homem que estava assando ou preparando o sacrifício argumentasse: deixa a gordura queimar primeiro, depois toma o quanto você quiser, o tanto que você desejar. Ele contestava e dizia: não, tu me entregas a carne agora, como te ordeno, ou eu vou tomar à força. Olha como procediam eles. A gordura, irmãos, era a parte do sacrifício que era queimada sobre o altar. Essa gordura, ela pertencia ao Senhor. E de modo algum eles podiam tomar... já tem água aqui, minha querida. Muito obrigado, tá? Você deixou aqui. Coloquei embaixo. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, a gordura eles não podiam pegar, entendeu? Havia uma parte do sacrifício que era destinada ao sacerdote. Abra comigo lá em Levítico, capítulo 7. Levítico 7. Veja qual era a parte que o sacerdote podia pegar. Era uma porção que era dedicada a ele. Levítico capítulo 7, versículo 28. Levítico 7, 28. Diz assim: então o Senhor falou a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e ordena-lhes: quem oferecer um sacrifício pacífico e de comunhão ao Senhor, terá de dedicar parte dele ao Senhor. Com a sua própria mão trará ao Senhor as ofertas preparadas no fogo. Trará a gordura juntamente com o peito e a moverá na presença do Senhor como gesto ritual de apresentação. O sacerdote queimará a gordura no altar, mas o peito pertence a Arão e aos seus descendentes. Como tributo dos vossos sacrifícios pacíficos de comunhão, dareis ao sacerdote a coxa direita. Então, o sacerdote, ele tinha direito ao peito e à coxa direita do animal que estava sendo sacrificado. Nos sacrifícios que eram oferecidos com farinha, com grãos, esse sacrifício, uma parte era queimada, outra parte, o que sobrava, ficava para o sacerdote. Você vê lá também em Levítico 10, a partir do versículo 12.
E também Deuteronômio, capítulo 18, versículos de 1 a 5. Levítico 10, 12 e Deuteronômio 18, de 1 a 5. Ali, do sacrifício, uma parte era para o sacerdote, mas Deus estabeleceu exatamente o que eles podiam pegar. Qual era a parte do sacrifício que teria que ser dedicada ao sacerdote? Porque os sacerdotes eram da tribo de Levi. A tribo de Levi era uma tribo que não tinha herança. Deus disse, olha, a herança dos filhos de Levi sou eu. Então, a tribo de Levi, eles vão comer do que for trazido de oferta para o Senhor. E os sacerdotes viviam disso, eles viviam do que era ofertado ali, do que era trazido como oferta ali. Uma parte dessas ofertas, desse sacrifício, era dedicada a eles. E aqui nós vemos que o peito do animal e a coxa direita, no sacrifício de comunhão, esses eram oferecidos ao sacerdote. Só que os filhos de Eli, eles não estavam por aí, se era peito, se era coxa ou se era qualquer outra parte. Eles pegavam tudo. Eles comiam tudo. Enfiavam o garfo na panela, o que saía da panela era deles. Isso na hora que a pessoa estava lá para oferecer o sacrifício ao Senhor. E tem mais, ele queria a gordura. Você vê que se a pessoa que estava sacrificando dissesse para ele, ó, calma aí, deixa primeiro queimar a gordura, porque a gordura pertence ao Senhor. Ele falava, não, eu vou levar agora. E se você não me der, eu vou tomar a força. Eu vou tomar a força. Ainda em Levítico capítulo 7, olha o versículo 25. Ainda no capítulo 7 de Levítico. Todo aquele que comer a gordura do animal, do qual se fez uma oferta queimada ao Senhor, tal será eliminado do meio do povo. Essa era a ordem de Deus. Se alguém comesse a gordura, se alguém pegasse a gordura, que era parte do sacrifício que pertencia ao Senhor, seria eliminado do meio do povo. E os filhos de Eli não estavam nem por aí para o que Deus havia ordenado. O garfo era enfiado na panela e o que saía era deles. Estavam pecando contra o Senhor. E eles diziam, olha, não precisa cozer a carne porque eles gostam de carne crua, porque eles querem fazer o churrasco deles. Não se faz churrasco de carne cozida. Então, pega a carne crua. E eles pegavam a carne antes mesmo da carne ser preparada para ser oferecida. E o versículo 17, lá de 1 Samuel, quando a gente volta para 1 Samuel, versículo 17 diz assim, 1 Samuel capítulo 2, sendo assim, o pecado destes jovens era muito grave aos olhos do Senhor, porquanto tratavam com descaso a oferta trazida perante o Senhor. Eles estavam profanando aquilo que é santo. Eles estavam tratando com desprezo aquilo que era oferecido para o Senhor. Eles estavam profanando o sacrifício oferecido a Deus pelo seu povo. Tomavam para si o que não pertencia a eles. Estavam roubando o sacrifício que pertencia ao Senhor. Não havia nestes homens o menor respeito pelas coisas sagradas. Não havia nos filhos de Eli o menor respeito por aquilo que era oferecido a Deus. Pelo contrário, havia menosprezo, havia desonra para com aquilo que era consagrado ao Senhor. Eles estavam vivendo assim. Não estava acontecendo nada. Eles faziam, Deus não fazia nada. O povo começou a reclamar, não acontecia nada, e eles continuaram na sua rebeldia contra o Senhor. Contra o Senhor. E não era só isso, não. Tinha mais coisa. Quando você vai para o versículo de número 22, versículo 22 diz outro pecado grave que esses homens estavam cometendo ali. Diz assim, Eli, ainda no capítulo 2 de 2 Samuel, versículo 22, Eli já era bem idoso quando ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam de errado. A todo o povo de Israel, inclusive que eles tinham relações promíscuas com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Além de tudo isso, além de profanar o sacrifício,
além de roubar aquilo que pertencia ao Senhor. Os filhos de Eli, eles eram tão depravados que eles tinham relações sexuais com as mulheres que serviam ali junto à entrada do tabernáculo. Que mulheres eram essas? É interessante nós pensarmos nisso, né? Porque lá em Êxodo, capítulo 38, versículo 8, às vezes nos passa desapercebido algumas informações, né? A gente lê o texto bíblico e às vezes nos passa desapercebido uns detalhes, né? E aqui no capítulo 38 do livro do Êxodo, no versículo de número 8, era o momento em que os utensílios do tabernáculo estavam sendo preparados. A bacia de bronze. O que era a bacia de bronze? A bacia de bronze era aquela bacia que ficaria na entrada do lugar santo, e o sacerdote, antes de realizar os sacrifícios, antes de realizar o ritual ali do tabernáculo, ele tinha que se lavar. Ele tinha que se purificar com a água dessa bacia. Então, ela ficaria ali. E ela era feita de bronze. Olha o que diz o versículo 8 do capítulo 38 de Êxodo. Fez uma bacia e sua base com bronze polido, o mesmo polimento com que se conseguia fazer os espelhos de bronze usados pelas mulheres que serviam à entrada da tenda, da preparação de Deus, chamado tenda do encontro, ou da reunião. Então, a base da bacia ela foi feita com o mesmo material que era utilizado nos espelhos dessas mulheres. Essas mulheres doaram seus espelhos para que fosse feita a base da bacia de bronze. Antigamente, não existia vidro. Então, o espelho não era como a gente tem hoje o espelho em casa, o espelho de vidro. O que era o espelho? Pegava o bronze, polia o bronze, né? Bem polido, né? Ele polia a ponto de ele ficar brilhando, a ponto de você poder ver o seu reflexo ali naquela peça, naquele objeto de bronze. Assim era o espelho antigamente. Por isso que Paulo, quando ele fala acerca da nossa vida espiritual, ele fala assim, agora vemos como se por um espelho, mas depois nós veremos perfeitamente. Ele fala, agora a gente tem uma visão que não é muito perfeita das coisas de Deus, mas vai chegar um momento em que tudo vai ser muito claro, tudo vai ser muito evidente para nós. Ele compara essa visão embaçada do espelho, porque o espelho não era de vidro, o espelho era o bronze polido. É como se você areasse uma panela tão bem na sua casa que você olhasse e conseguisse ver seu reflexo nela. Não sei se isso pode acontecer. Mas o bronze ele era bem polido, e o bronze, quando ele era bem polido, ele ficava brilhando, e ali você podia ver o seu reflexo. Esses objetos eram utilizados para fazer espelho, usado como espelho. E essas mulheres utilizavam como espelho. Mas o que eu quero chamar a atenção era que essas mulheres estavam à porta da tenda do tabernáculo e serviam ali. Elas não tinham nenhuma função sacerdotal. A lei não dizia nada acerca dessas mulheres. Aqui não diz quem eram essas mulheres, o nome delas, ou o que exatamente elas estavam fazendo ali, que tipo de serviço essas mulheres faziam ali à porta da tenda do tabernáculo. A primeira referência feita a elas é aqui, em Êxodo capítulo 38, versículo 8. E a segunda referência está lá no livro de 1 Samuel, foi a que a gente leu, acerca dessas mulheres que ficavam ali à porta da tenda do tabernáculo, servindo ali, cumprindo ali um ofício. Elas eram como que auxiliares ali. Elas voluntariamente se dedicavam ao trabalho ali, para auxiliar os levitas, para auxiliar os sacerdotes em algum tipo de serviço, talvez lavar alguma peça, talvez cuidar de alguma criança que fosse levada ali, porque os adultos iam para oferecer o sacrifício, e as crianças ficavam ali. O Israel vinha de todas as partes para o sacrifício, para cultuar a Deus naquele lugar, e essas mulheres ali, de alguma forma, elas prestavam serviço ali, de alguma forma, elas auxiliavam ali, elas ministravam ali. É interessante porque não se trata aqui, quando o texto diz que os filhos de Eli se prostituíam com essas mulheres, não se trata aqui de prostituição cultual, como muitos pensam.
Tem muita gente que diz, não, é porque eles queriam imitar os cultos pagãos. Não se trata disso. Essas mulheres não estavam ali para se prostituir. Elas não eram prostitutas do templo. Não existia isso no tabernáculo de Jerusalém. Isso era o culto pagão dos cananeus. Essas mulheres, elas estavam ali voluntariamente para prestar serviço no tabernáculo. Os filhos de Eli eram aproveitadores. E se aproveitavam dessas mulheres e tinham relações sexuais com elas e se prostituíam com essas mulheres ali na entrada do templo. Eles é que eram ímpios, eles é que tinham um coração endurecido e se aproveitavam daquela situação para pecar contra Deus, para pecar contra o Senhor. Os filhos de Eli, eles eram tão de coração endurecido que eles nem ouviam mais seu pai. Eles não ouviam mais Eli. Eles não prestavam mais atenção no que Eli falava. Tanto é que Eli, continuando aqui no capítulo 2, no versículo 23, vai dizer que Eli chama os seus filhos e chama a atenção deles e diz, por que fazes isso? Tenho ouvido de todo o povo sobre o vosso mau comportamento. A fama já tinha se espalhado, todo mundo já estava chegando para Eli, falando, Eli, ó, seus filhos. Eli, olha o que eles estão fazendo. Olha o que eles estão fazendo com o sacrifício do povo. Eles estão roubando o sacrifício que tinha que ser oferecido a Deus. Olha, os seus filhos, eles estão vivendo uma vida promíscua, eles são sacerdotes de Deus, e eles estão vivendo uma vida de prostituição. Com as mulheres que estão aqui servindo no templo, no tabernáculo do Senhor. E Eli então chama os seus filhos e diz, olha, o que é isso que eu estou ouvindo a respeito de vocês. Versículo 24. Não, meus filhos, não é boa a fama que se divulga entre todos os povos, todo o povo do Senhor a vosso respeito. E ele diz assim, olha, se um homem comete um pecado ou falta contra outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor. Todavia, se pecar contra Deus, quem poderá interceder por eles? Só que o final do versículo diz assim, seus filhos, apesar deste conselho e advertência, não quiseram dar atenção ao seu pai. Eles não quiseram nem ouvir o que o seu pai tinha para dizer. Eram rebeldes, eram de coração duro, fechados. Estavam dispostos a pecar, inclinados ao pecado, e seus corações já haviam sido embrutecidos. Agora, essa última parte aqui do versículo 24 é que chama a atenção. Diz assim, o Senhor, entretanto, já havia resolvido destruí-los. Deus já havia resolvido destruí-los. Isso porque, irmãos, quando a pessoa tem o seu coração totalmente entregue ao pecado, às coisas malignas, e ela deliberadamente, conscientemente despreza o Senhor, não por ignorância, não por não saber quem é Deus, mas essas pessoas sabiam quem era Deus, elas sabiam do ofício delas, sabiam o que elas estavam fazendo aqui, para que elas foram separadas, para que elas foram chamadas, mas não estavam nem por aí. Elas queriam viver uma vida totalmente longe de Deus. Deus, então, os entregou às suas próprias paixões, às suas próprias concupiscências. Aí a gente entende Romanos, né? Lá no capítulo 1, a partir do versículo 28, quando Paulo diz exatamente isso. Paulo diz assim, e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou ao sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e mães, nércios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem com as que a fazem. Esse era o retrato dos filhos de Eli. Os filhos de Eli zombavam de Deus. Com essa atitude, eles estavam zombando de Deus. E quem diz isso é o próprio Deus. Quando você lê o versículo 29, aqui do capítulo 2,
Olha o que Deus diz. Veio um profeta, um homem veio de longe e trouxe uma profecia para Eli. Deus trazendo o juízo. E no versículo 29 diz assim: ora, por que motivo, então, passais a zombar dos meus sacrifícios e das minhas ofertas, que ordenei expressamente fossem celebradas na minha habitação? Deus está dizendo: por que seus filhos vivem zombando de mim? Zombando das minhas ofertas? Escarnecendo do sacrifício que as pessoas trazem? Porque eles sabiam quem era o Senhor e que aquilo era do Senhor. Mas eles agiam dessa forma deliberadamente. Gálatas capítulo 6, versículo 7. De Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também ceifará. Por isso Deus resolveu que ia matá-los. Há um limite para uma vida de pecado. Há um limite para uma vida longe de Deus, uma vida de depravação e de injustiça. E às vezes a gente fica como o profeta Abacuque, né? Abacuque, ele olhava e via a maldade do povo se multiplicando, e via o povo indo de mal a pior, e cada vez acontecendo mais males, e ele chega para Deus e diz: Senhor, o Senhor não está vendo isso? Por acaso o Senhor não está vendo o que está acontecendo, o mal crescendo de forma desenfreada, o mal crescendo de forma avassaladora? Ou Deus não está vendo, ou Deus está vendo e não está se importando com isso. Talvez esse fosse o mesmo sentimento que estava no coração daquele povo, quando eles viam os filhos de Eli fazerem aquilo. Fala, será que Deus não está vendo esses homens fazerem isso? Roubar o sacrifício, se prostituir, viver uma vida de depravação, zombando de Deus e zombando das coisas de Deus. Mas Deus estava no controle de todas as coisas, como sempre esteve. Deus é longânimo. E está dando tempo para que as pessoas se arrependam dos seus males e se voltem para Ele. Porque Deus, com certeza, trará o seu juízo. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Você lembra do povo que viveu antes do dilúvio? Chegou um momento que Deus disse: olha, a intenção do coração desse povo é só malignidade, esse povo só pensa o mal, esse povo só quer fazer o mal. A maldade desse povo chegou num limite que eu já não aguento mais. Deus olhou e disse: eu me arrependo de ter feito o homem. E tem mais, eu vou destruir todos eles. Deus resolveu poupar Noé e sua família, porque eram os únicos que eram justos sobre a terra. Mas o mal, a iniquidade chegou num limite. E Deus disse: agora basta, agora chega. Agora é hora de Deus intervir. Deus interveio com o dilúvio. Você lembra de Sodoma e Gomorra? Com Sodoma e Gomorra não foi diferente. Chegou um momento que o clamor contra aquela cidade chegou diante dos ouvidos de Deus, e Deus resolveu dar um basta. E Deus chega para Abraão e disse: olha, eu desci para ver como é que era, se era exatamente isso que estava acontecendo. Não que Deus não soubesse, irmãos. Não que Deus fosse pego de surpresa. Eu já tinha decidido destruir aquelas cidades. Porque chegou no seu limite de iniquidade. O coração do povo já estava tão distante de Deus que eles não tinham mais lugar para arrependimento. Eles não queriam se arrepender. Se os filhos de Eli se arrependessem e mudassem de vida, se eles atendessem o convite, o conselho do seu pai, quando ele disse: muda porque vocês estão pecando contra Deus, e se pecar contra Deus, vocês não têm quem defenda vocês diante de Deus, não. Se você pecar contra outro homem, os juízes vão intervir, mas quem vai intervir se você está pecando contra Deus e pecando deliberadamente contra Deus? Conscientemente. Se eles tivessem ouvido Eli e tivessem voltado atrás, certamente Deus não nos destruiria. Mas o coração daqueles homens já estavam totalmente dominados pelo mal. Assim como Sodoma e Gomorra. Lembra também dos povos amorreus, que habitaram a terra quando o povo de Israel foi para o cativeiro no Egito? Deus, quando fala a Abraão, Deus diz a Abraão: você vai descansar agora, você vai morrer, e sua descendência, daqui a 4 séculos, vai voltar para essa terra. Quando a medida dos amorreus se encher,
eu vou tirar esse povo daqui, eu vou trazer juízo sobre eles. Ou seja, quando a iniquidade deles chegar no limite, quando chegar no limite. E com essa geração que nós estamos vivendo não é diferente, irmãos. Está chegando no limite de Deus, de perversão, de iniquidade. E Deus vai trazer o juízo. O que é a grande tribulação, senão o derramar da grande ira de Deus contra o pecado, contra a iniquidade? Sim, é juízo para Israel, sim. É Deus chamando a atenção do seu povo, sim, mas é Deus trazendo o seu juízo contra toda a iniquidade. Deus vai derramar o cálice da sua ira. Está chegando no limite. Os filhos de Eli chegaram no limite. E não tinha lugar para arrependimento. Se arrependessem e se voltassem para Deus, certamente seriam aceitos. Mas o coração deles estava tão longe de Deus, que não houve espaço para arrepender. E aí então, Deus resolveu destruí-los. Deus resolveu matá-los. Estes eram os filhos de Eli. E é assim que eles viviam. Homens ímpios, totalmente longe de Deus, que desprezavam Deus, que desprezavam as coisas de Deus. E Samuel? Quem era Samuel? Samuel é exatamente o contrário de tudo isso. Samuel era exatamente o contrário de tudo isso. E a Bíblia faz questão de fazer a diferença entre Samuel e os filhos de Eli. A Bíblia faz questão de mostrar essa diferença no comportamento de Samuel. Samuel ele foi entregue por sua mãe ao Senhor. Ele fora dedicado ao Senhor como nazireu. Sua mãe disse, olha, eu vou oferecer, se o Senhor me der um filho homem, eu vou oferecê-lo ao Senhor. Não vai passar navalha na sua cabeça, não vai passar navalha na sua barba. Ele vai ser dedicado ao Senhor, ele vai ser nazireu de Deus. E é interessante que o voto do nazireado podia ser feito pela própria pessoa ou por alguém da família daquela pessoa. E quando você lê lá em Levítico, capítulo 27, a partir do versículo 1, você vê que ali Deus estabelece algumas ofertas que é exatamente para livrar a pessoa daquele voto. Se um dia Samuel não quisesse mais cumprir o voto, ele poderia. Se Ana quisesse se desfazer desse voto diante do Senhor, ela poderia. Deus dava ali as possibilidades para se fazer isso. Mas Ana dedicou Samuel para que ele tivesse a vida inteira dedicada a Deus, para que toda a vida dele fosse servindo ao Senhor ali no santuário. Fosse uma vida dedicada a Deus. E ao contrário dos filhos de Eli, Samuel, ele foi criado em uma família onde havia temor a Deus, respeito para com as coisas de Deus. Ana, Elcana, eram pessoas que tinham temor de Deus. A gente observa quando Ana se prostra e ora e clama e busca ao Senhor, quebranta, derrama o seu coração diante do Senhor. Só faz isso quem tem temor a Deus, irmãos. Derramar o coração diante de Deus, como Ana fez, tem que ter temor a Deus, tem que conhecer o Senhor, saber exatamente o que está fazendo. Elcana, quando Ana disse, olha, eu fiz o voto, eu vou cumprir o voto, ele podia ter dito, não, esse é meu filho primogênito com você é a mulher que eu amo. Mas ele entendeu o que Ana estava fazendo, ele disse, faz conforme o teu coração, mulher. Se o teu coração é entregar para o Senhor, entrega o menino para o Senhor. Então eram pessoas que temiam o Senhor, que conheciam o Senhor. E Samuel, ele já vem para a casa de Eli com essa influência que ele traz de dentro da sua casa, de temor a Deus, de servir ao Senhor. E o versículo 11 diz que Samuel ficou ali, servindo ao Senhor, junto com Eli, perante Eli. Eli, então, recebe o menino e já começa a ensiná-lo as coisas de Deus, ensiná-lo acerca das coisas do Senhor, ensiná-lo acerca das coisas que aconteceriam ali no sacerdote. Servir ao Senhor diante de Eli, é o que diz o versículo 11. Ele começou a servir a Deus no tabernáculo e a ser instruído nas coisas do Senhor. E apesar, irmãos, de toda a corrupção que havia ali em Siló, principalmente dentro do tabernáculo, porque com certeza Ana e Elcana sabiam do que acontecia ali. A fama dos filhos de Eli já tinha se espalhado. A fama dos filhos de Eli já tinha se espalhado. Todo o povo chegava para Eli e dizia, olha, está acontecendo isso. Ana com certeza sabia.
Talvez o sacrifício trazido por Ana ou por seu marido também já tivesse sido violado pelos filhos de Eli. É muito provável que isso tenha acontecido. E mesmo sabendo de toda aquela depravação, de toda aquela coisa ruim na casa de Eli, daquela corrupção que havia ali em Siló, por parte da família do sacerdote, eles deixaram o pequeno Samuel ali, porque eles acreditavam que Deus cuidaria dele. Eles tinham entregue Samuel para Deus. Eles tinham entregue Samuel para o Senhor. Ele tinha se dedicado a Deus. Então, havia no coração de Ana essa certeza de que Deus cuidaria dele, mesmo em meio àquele momento conturbado e corrompido, Deus cuidaria dele. Assim como Deus cuidou de José no Egito. Lembra de José? José foi para o Egito. E lá no Egito, a corrupção, a miséria, a prostituição, tudo estava lá. Tudo estava lá. Mas Deus cuidou de José no Egito. Deus não deixou que aquela corrupção atingisse a vida dele. E da mesma forma, Deus cuidou de Samuel ali em Siló. E é o mesmo Deus que cuida de você, dos seus filhos, dos seus netos, desse mundo corrompido. Às vezes dá um temor no coração da gente quando a gente olha para esse mundo e vê que nossos filhos estão crescendo, nossos netos estão crescendo, e a gente fica pensando, que mundo é esse no qual nossos filhos e nossos netos vão viver? É ideologia de gênero, é tanta coisa nas escolas, no ensino, na educação, e a gente começa a ficar preocupado com o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos. Como eles vão viver neste mundo de miséria? Entregue-os ao Senhor, porque é Deus quem cuida deles. Quem vai preservá-los é Deus. Ensine-os a amar ao Senhor, ensine-os a temer ao Senhor, ensine-os a viver para Deus, e Deus vai cuidar. Deus cuidou de Samuel, mesmo naquele lugar corrompido. Deus não permitiu que a corrupção chegasse até ele. Com certeza, Ana blindou o coração dele, ensinando acerca de Deus, acerca do temor ao Senhor, da reverência às coisas de Deus. Eli agora vem também ensinando a ele as coisas do Senhor. E Samuel vai crescendo ali diante do Senhor, ministrando diante do Senhor. E a Bíblia diz que ele ficou ali servindo ao Senhor. Aí vem falando no versículo 12 dos filhos de Eli, de toda a corrupção dos filhos de Eli, até o versículo 17. Quando chega no versículo 18, diz: Samuel, entretanto, ainda menino, ministrava diante do Senhor, vestido uma túnica de linho. Veja que a Bíblia faz sempre a diferença. Ela mostra os podres dos filhos de Eli, a vida ruim deles, e depois diz: Samuel, no entanto, era diferente. Samuel, no entanto, estava servindo ao Senhor, ministrando diante do Senhor, com uma veste de linho, uma túnica de linho. A sua mãe, ela fez uma túnica de linho para ele, e todo ano ela levava uma túnica diferente. Sabe por que o menino ia crescendo, né? Chegava no ano seguinte, a túnica que batia no tornozelo já estava batendo no joelho. Aí tinha que trocar. O menino está crescendo, né? Aí no outro ano a túnica do tornozelo já estava no joelho de novo. Aí tem que trocar. Então todo ano ela levava uma túnica nova para o menino. Ela fez questão de vesti-lo da mesma forma que os sacerdotes se vestiam. Porque aí, o menino, naquele ambiente, quando ele olhasse para a roupinha dele e visse que ele estava vestido como um sacerdote, ele se identificaria com o sacerdote. Ele ia se identificar com o sacerdote e ia dizer: poxa, eu estou vestido igual a ele, olha, a minha roupa é igual a dele. As crianças fazem isso o tempo todo. E ela ia se identificar com a função dela, com o que ela tinha que fazer ali. Ela ia aprender junto com ele o que ela tinha que fazer ali, ia ver o que o sacerdote fazia. E ela ia se sentir naquele ofício, naquela profissão, como parte daquele ambiente. Como parte daquele ambiente. Ana vestia ele exatamente igual, para que ele pudesse se sentir totalmente ambientado ali. Irmãos, nós temos que ter essa preocupação com nossos filhos, de ambientá-los na obra do Senhor, nas coisas de Deus, no reino de Deus, fazê-los amar a casa de Deus, as coisas de Deus, o serviço do Senhor. É interessante porque, quando nós temos os filhos normalmente torcem para o time que o pai torce. Não é assim? Se o pai é flamenguista, os filhos vão ser flamenguistas. Eu torço para o Flamengo por quê? Porque meu pai era flamenguista. Meu pai era do Rio de Janeiro, torcia para o Flamengo.
E desde pequeno eu vejo meu pai torcendo para o Flamengo, me chamava para ver jogo junto com ele, eu tinha que torcer para o Flamengo. E eu estava lá torcendo para o Flamengo, não sabia nem que era Flamengo, mas eu já torcia para o Flamengo. E hoje, por influência do meu pai. Meus filhos torcem para o Flamengo, por quê? Porque eu também influenciei meus filhos. Por que a gente não faz isso com as coisas de Deus? Ensina seus filhos a gostar da casa de Deus, a gostar das coisas de Deus. Eu lembro que meu filho, Pedro, ele vinha e sentava na banda, né? E quando ele sentava ali na banda, eu via que ele ficava muito inquieto. Ele queria pegar no meu instrumento, ele era muito criança, né? Eu estava tocando e queria pegar. Aí a Adriana falou, vamos comprar um instrumento de plástico para ele. Vamos. Aí compramos uns saques de plástico para ele. Fazia barulho, a gente tirou o barulho, né? A pecinha lá que fazia barulho, o mecanismo, e colocamos ele sentado na banda. Ele começava a soprar junto com a banda. Para ele estava tudo muito bom, ele estava tocando também. E eu lembro que o neto da irmã Nonata, né, do Ivan, o Thomas, né, tocava sax, né, e ele vinha e sentava perto do Thomas, porque o instrumento dele era parecido com o do Thomas. O dele era de plástico, colorido, né, aí ele sentava perto do Thomas e começava a tocar, soprando e fazia os gestos, olhava para o Thomas, como é que o Thomas fazia, e fazia também. Está tocando na banda hoje, irmãos. Está tocando na banda. Né? Eu vejo aqui, de vez em quando, está o Ieso, com sua guitarrazinha de plástico aqui. Eu acho lindo isso. Nós temos que ensinar nossos filhos a gostar da casa de Deus, das coisas de Deus. Se você sabe que ele gosta de pregar, comece a investir nisso. Põe ele para pregar, põe ele para falar. Se ele gosta de cantar, investe nisso. Para que ele se sinta ambientado na casa de Deus, traga-o para a igreja, envolva ele na igreja, envolva ele nas coisas do Senhor. A Bíblia diz, ensina a criança no caminho que ela deve andar, porque quando ela crescer, ela não vai se afastar dele. Ana fez isso. E o pequeno Samuel, ele servia ao Senhor, vestido na túnica de linho, que sua mãe fizera para ele. Sua mãe estava ensinando a ele, olha meu filho, aqui você tem que se comportar desse jeito. Olha, você é um sacerdote. Olha, você é um pequeno sacerdote. Olha como eles estão vestidos. Olha como é que você está vestido. Olha, sua túnica é parecida com a deles. E Eli estava ensinando a ele as coisas ali do templo, as coisas ali do tabernáculo. E Samuel vai crescendo dentro desse ambiente. Desse ambiente de temor, de obediência a Deus, de servir a Deus, de fazer a vontade de Deus. O versículo 21 diz assim, que Deus abençoou Ana. Ela deu um filho para Deus. Deus deu 5 filhos para ela. 3 homens e 2 mulheres. Mas ele diz, mas o pequeno Samuel crescia diante do Senhor. O pequeno Samuel crescia diante do Senhor. O jovem Samuel crescia, diz a palavra, lá no versículo de número 26, em estatura, em graça, como é que diz? Samuel ia crescendo, versículo 26, cada dia mais, em estatura, em graça e estima por parte do Senhor e de todas as pessoas à sua volta. Parece até o que foi dito acerca de Jesus Cristo, né? Que Jesus crescia em graça, em sabedoria, em estatura, em graça, diante de Deus e diante dos homens. Tem uma tradução que diz, e eu gosto muito dela, é a Nova Almeida. Ela diz que Samuel crescia no favor de Deus e no favor dos homens. Ele encontrou o favor de Deus, ele encontrou o favor dos homens. Favor de Deus fala da graça de Deus, do cuidado de Deus, da misericórdia de Deus. Isaías disse, nunca se ouviu, nunca se viu de um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que em ti esperam. E Deus estava trabalhando por Samuel. Havia o favor de Deus sobre a vida de Samuel. Eu li um texto no site lá da faculdade de teologia que a gente está fazendo, bem interessante, do reverendo Luiz Rodrigues Barbosa Neto. Ele é da pastoral universitária. Eu tirei só um trechozinho aqui, que ele fala exatamente acerca desse favor de Deus. E ele diz assim, o Altíssimo está constantemente trabalhando em nosso proveito, razão pela qual o favor do Senhor é o que faz, em muitos casos, com que alguém faça por você o que normalmente não faria por mais ninguém.
é o que faz com que as pessoas que nem mesmo gostam de você abençoe de qualquer maneira, agindo de modo excelente. São as ações, atitudes assim que fazem com que um caminho seja feito. Quando não há absolutamente nenhum jeito. É o favor de Deus que faz com que você se destaque do resto das pessoas. Faz com que você vença na vida. Que faz com que você seja bem-sucedido. No mundo secular, essa graça do Senhor é chamada de sorte. As pessoas dizem, poxa, mas você tem sorte, né? Mas no reino de Deus, isso é chamado de favor do Senhor. Graça de Deus. Misericórdia de Deus para a nossa vida. No entanto, há uma chave, ou seja, há um segredo para se usufruir desse favor divino. E ele se chama sabedoria. Muitos de nós querem o favor, mas precisamos da sabedoria. Sabedoria e favor estão intimamente relacionados, caminham sempre unidos e funcionam de um modo concatenado e eficiente. O favor de Deus tem um preço, e este é valiosíssimo, vale a pena experimentar. É a sabedoria. Então, como podemos obter a sabedoria? Provérbios 9:10 diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E temor é confiar nele, obedecendo a sua palavra. Não basta somente confiar em Deus, é confiar no Senhor e obedecer a palavra do Senhor. É quando você percebe quem está em suprema autoridade em sua vida e você o obedece, sabendo que ele te ama. Não podemos crescer em sabedoria simplesmente lendo a Bíblia. Nós precisamos vivê-la, praticá-la no nosso dia a dia. Nós crescemos aplicando seus princípios em nossa vida. Ou seja, quanto mais você andar em obediência e andar na sabedoria de Deus, mais favor de Deus você vai ter. É uma realidade, irmãos. O favor de Deus estava sobre a vida de Samuel, porque Samuel temia o Senhor. Ao contrário dos filhos de Eli, havia temor a Deus no coração de Samuel. Havia um coração dedicado a Deus, havia um coração voltado para o Senhor, um coração dedicado à obediência a Deus. Provérbios, no capítulo 3, versículos 3 e 4, diz que a benignidade e a lealdade jamais te abandonem. Atas ao redor do seu pescoço, assim encontrarás favor diante de Deus e dos homens, bem como boa reputação. Samuel continuava servindo ao Senhor, e Deus então resolveu promovê-lo de uma forma especial. Enquanto os filhos de Eli estavam perdidos e Deus resolveu matá-los, Deus resolveu então se revelar a ele. Deus resolve então se revelar a Samuel. Era um momento em que Deus não falava. A voz de Deus já não era mais ouvida. O coração do povo estava longe de Deus, estava distanciado do Senhor, mas Deus achou um coração para o qual ele podia se revelar. E Deus então resolveu se revelar a Samuel. Deus fala a Samuel. Deus levanta Samuel como um profeta dele. E todas as palavras que Samuel disse, elas se cumpriram, porque Deus queria estabelecê-lo como profeta. E depois como sacerdote no lugar de Eli. Como juiz daquele povo. Olha a diferença dos filhos de Eli para Samuel. E a diferença está exatamente no temor a Deus, no servir a Deus, no reverenciar as coisas de Deus, no obedecer as coisas, a palavra do Senhor. Samuel cresceu assim. Ele aprendeu isso na casa de seus pais, aprendeu isso junto com Eli ali no templo. O coração de Samuel já era um coração voltado para Deus. Ele ainda não conhecia o Senhor por experiência própria. As experiências de Samuel com Deus era o que ele ouvia falar. Talvez sua mãe contava para ele as histórias de como ele nasceu, de como ela conseguiu tê-lo. Talvez sua mãe já tivesse explicado, olha, Deus que me deu você. Eu vim aqui, eu chorei, eu orei, Deus ouviu a minha oração, Deus me atendeu, mas ele nunca tinha tido nenhuma experiência com Deus. Até que um dia, quando ele estava dormindo,
Deus resolve falar com ele. Deus resolveu se revelar a ele. Deus resolve se aproximar mais de Samuel. Deus viu que Samuel estava se achegando a ele. E Deus então se achega a ele. E assim, chegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. É o que diz a palavra. Quanto mais perto de Deus eu estiver, mais ele vai se achegar a mim. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Samuel entendeu isso. E fez exatamente o contrário de tudo que os filhos de Eli faziam. Ele procurava servir ao Senhor, de acordo com a palavra do Senhor. Ele procurava servir ao Senhor, conforme aquilo que eles tinham sido instruídos, no temor e na obediência a Deus. Os filhos de Eli não, coração endurecido, totalmente pervertidos. Queriam viver a sua própria vida, do seu jeito. Minha vida, minhas regras, eu faço do jeito que eu quiser, Deus não tem nada a ver comigo. E deliberadamente pecavam contra o Senhor. Talvez achassem que Deus nunca ia encontrá-los. Deus nunca ia achá-los. Mas Deus já estava preparando um fim trágico para aqueles homens, por causa da dureza do coração deles. Samuel não. Samuel se dedicou ao Senhor, se entregou ao Senhor e foi honrado pelo Senhor. Porque Deus disse assim, ó, eu vou honrar aqueles que me honrarem. Aqueles que me honram, eu vou honrar. Mas aqueles que me desprezam também serão desprezados. Foi o que Deus disse para Eli, versículo 35 do capítulo 2. Aqueles que me amam, que me honram, eu vou honrar. Agora, aqueles que me desprezam, serão desprezados. Samuel honrou o Senhor e foi honrado pelo Senhor. Os filhos de Eli desprezaram o Senhor. E Deus os tratou da mesma forma. Amém? Será que Eli teve alguma participação nisso? Será que Eli criou Samuel diferente, ensinou Samuel diferente do que ele ensinou aos seus filhos? Será que ele viu em Samuel uma oportunidade de recomeçar e fazer diferente? Isso aí a gente vê na próxima quarta-feira, se Deus quiser. Amém? Feche seus olhos, mesmo assentados. Pai querido e santo, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor fala conosco, mesmo quando os exemplos não são bons, são negativos. A Tua palavra é a verdade, Senhor. Tua palavra não é palavra de homens. Tu não escondes as falhas, os defeitos daqueles que estavam na Tua casa, na Tua presença, te servindo. Porque Tu és Deus justo, fiel. Em Ti não há engano, não há, ó Deus amado, nada encoberto. Tudo está às claras. O objetivo é que nós aprendamos também com os erros deles. A não praticar, a não viver a vida que eles viveram. Deus, ajude-nos a viver uma vida de honrar a Ti, de servir a Ti, com interesse de vida, com interesse de coração. Ajude-nos a ser como Samuel, Senhor. Ter o coração na Tua casa, ter o coração na Tua obra. Ajude-nos a criar nossos filhos como Ana criou o filho dela, dedicando-os a Ti, entregando-os a Ti, Senhor, para que eles possam Te servir. Ensinando-os, ó Deus, a Te servir, a ter amor pela Tua casa, a ter amor pela Tua presença, pelas coisas do Senhor. Ó Deus, livra-nos, ó Deus, de Ofni, livra-nos de Finéia, Senhor. Livra-nos de pessoas assim, Senhor, de corações tão duros e tão afastados de Ti, a ponto de zombarem das coisas santas, de menosprezarem as coisas santas, de desrespeitar aquilo que é sagrado. Livra-nos de pessoas assim, Senhor, e ajude-nos a ter uma vida santa diante de Ti, diante da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Irmãos, vamos louvar o Senhor e recolher as nossas ofertas.